Números 14, a partir do versículo 1. Diz assim: Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Por que nos traz aqui o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres, nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E dizia uns aos outros: Constituamos um por chefe e voltaremos para o Egito. Pode se assentar, a igreja do Senhor. Nós conhecemos lá em Êxodo a saída do povo do Egito para a terra prometida por Deus. Isso é uma história muito conhecida e nós conhecemos também toda a peleja que Moisés teve com aquele povo israelita, o povo teimoso, um povo de duro serviço, assim como a Bíblia nos mostra. Um povo que quando Deus fazia maravilhas, quando Deus fazia milagres e grandes acontecimentos de sua parte, o povo se maravilhava. E decorrer de todos esses acontecimentos, era Moisés quem conduzia esse povo. Moisés era o líder a qual Deus instituiu para levar aquele povo por todo esse percurso do deserto. Lá em Êxodo, quando os israelitas chegam num lugar chamado Mara, que provaram a água, as águas eram amargas, que não dava para beber. Nesse momento Moisés quase era apedrejado. Quando nós olhamos agora, quando Deus decide provar mais o povo murmura contra Moisés. E vem até no coração o desejo de voltar para o Egito, lembrando das maravilhas das panelas de carne. E eles também aqui estavam se reunindo para constituir outro líder, desprezando completamente a pessoa de Moisés. Quando nós olhamos, lá em Êxodo, nós olharmos toda essa história, nós vimos que Moisés sempre falando com Deus, sempre ainda com comunhão com Deus, nunca deixou de orar a Deus, nunca se afastou de Deus, mesmo que o povo não tivesse mais ele, por homem de Deus. Porque no momento em que você despreza, murmura, vem um desejo de apedrejar, e há reunião para constituir outro líder, fica certo que não tinha mais Moisés por seu líder espiritual. Fazendo aqui uma rápida aplicação, eu, evangelista Gilmar Porfírio, estou com 6 anos nesse ministério. Alguns estão com 10, outros com 11, alguns com 8, alguns com 2 anos. Alguns chegaram agora. Eu quero lançar uma pergunta para a Igreja de Cristo e também para nossos amados irmãos que fazem parte da congregação em Alagoas, no Sertão Central e Madalena e também no Maracanaú, que estão online, e os irmãos que estão online. Até quando nós teremos o nosso líder, que até então pelas escrituras, pela exposição da verdade, nós vimos que foi o próprio Deus quem constituiu em nos mostrar a verdade? Até quando o nosso líder vai ser para nós homem de Deus? Alguns que passaram por aqui um dia se maravilharam. Homem de Deus, prega a verdade, estou contigo. Mas no decorrer da caminhada, desses 11 anos do ministério, alguns vão saindo e por diferentes motivos. Vimos a murmuração do povo e desprezando Moisés por conta da provação que Deus fazia diante do seu povo, e Moisés sempre sendo desprezado. Qual será o motivo que vai fazer o irmão Gilmar sair desse ministério? Não me refiro tanto ao Ministério Missão de Fé, mas vamos aqui colocar a verdade. O que vai fazer um dia a gente se desviar da verdade e desprezar o nosso líder, que tanto a Deus tem clamado e tanto tem zelo pelas Escrituras para nos conduzir no caminho para o céu? Infelizmente não foi ninguém que me contou, eu, o irmão Gilmar, presenciou alguns motivos que não levaria ao desprezo ou até a sua retirada desta verdade.
É engraçado disso que há um pastor em São Paulo, que nós mencionamos muito o nome dele aqui, o pastor Paulo Júnior. É um homem conhecido por todos nós. Prega a verdade. Algumas coisas que a gente discorda com ele, que até então não interfere na salvação. Mas está lá Paulo Júnior em São Paulo, Ministério Aliança do Calvário. Alguns pregadores já chegaram a pregar, até imitando o jeito que o Paulo Júnior fala, o jeito dele se expressar. Deus no céu, Paulo Júnior na terra. Mas um dos motivos das pessoas desprezarem o ministério é por conta que o canal da igreja é monetizado para que essa renda venha para ajudar os irmãos. O canal do Paulo Júnior é monetizado, até então ele é homem de Deus, tá tudo bem lá, o canal dele sendo monetizado, da igreja, da congregação. Mas a missão de fé, isso foi motivo para alguns se retirarem por conta da monetização do canal. Essa Kombi da igreja, que eu fico com ela lá em casa, todos sabem disso, ela passou muito tempo parada por falta de combustível. Todos sabem que ninguém paga passagem de Kombi aqui para vir do Maranguá para cá para ir deixar, não. Enquanto tiver combustível, a Kombi está rodando, pegando os irmãos. Mas é triste dizer que um tempo, essa Kombi passou muito tempo parada por falta de combustível. E quando Deus vai abençoando, até por conta desse canal e as ofertas voluntárias que os irmãos mandam, tá aí a Kombi nunca mais esteve parada por conta de combustível. Mas houve outras situações em que nesta noite é para a igreja conhecer mesmo, na caminhada desse ministério, o que tem acontecido, o que tem entristecido, o que a gente tem se alegrado. Quando um líder espiritual recomenda às irmãs a respeito das vestes, não é com arrogância, não é com prepotência, pelo contrário, é com muito temor que o líder espiritual chega uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa simplesmente passa a odiá-lo e desprezá-lo por conta dessa repreensão, por conta que o líder espiritual procurou tezê-lo com aquelas pessoas que estavam um pouco negligenciando em suas vestes. Isso mais é levado para o lado das irmãs. Graças a Deus, é como se Deus tivesse passado uma peneira. E hoje a gente pode olhar e ver um povo em que a palavra vai limpando. Muitos vão até ouvindo, não vão gostando, mas vão reconhecendo que é a verdade. E assim vai se conduzindo. O pastor Jardel era homem de Deus, no tempo que ele falava que ia para o mercantil com a irmã dele tinha o seu bom emprego, enchia o carro de mercadoria, e ele ficava ali triste porque em casa não tinha o que comer, muitas vezes faltava. Nesse tempo ele era homem de Deus, passava necessidade, não tinha um carro para andava no carro do irmão dele, nesse tempo ele era homem de Deus. Aí comprou um Golzinho 97, 2007, 2008, enquanto ele estava com esse Gol, ele era homem de Deus. Mas agora o pastor comprou um carro de 4 portas, de ar-condicionado. Não, para mim não é mais homem de Deus, não. São esses os motivos fúteis em que as pessoas têm desprezado o líder por conta de coisas que a doutrina continua a mesma. A teologia, a doutrina da salvação, a doutrina em que nós precisamos conhecer a cada dia verdadeiramente, continua pelo menos durante esses 6 anos que eu estou aqui, nunca mudou. Se mudou foi para melhor. Coisas que nós tiramos porque vimos que não estava condizendo que é a palavra de Deus. Mas quando eu olho para o Tiago era um homem de Deus. O Tiago era um homem de Deus. Agora eu vejo que ele está usando umas blusas aí de R$ 318,45. Essa blusa dele aí só tem lá no Shopping Guatemi. Não é mais homem de Deus, não. Irmãos, os tempos passam, as coisas mudam. É as coisas boas, é o possuir que vai fazer com que nós deixamos de ser homem de Deus? Deixa eu mostrar para vocês o exemplo de Jó. Quem era Jó? Para encurtar aqui essa introdução. Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. E qual era a qualificação dele diante de Deus? Temente a Deus. Um homem que se desviava do mal e procurava todo dia agradar a Deus, inclusive orava por toda a sua família. Um homem que tinha comunhão com Deus, o homem mais rico do Oriente. Então essa palavra que nós possamos, cada qual guardar no nosso coração, e nós vermos o que vai fazer um dia nós sair desse ministério. O que vai fazer um dia nós desprezar o nosso líder espiritual a ponto de querer apedrejá-lo, como nós mostramos no livro de Números. Que nós possamos olhar para a palavra e se há alguma mudança, se há heresia, se há introdução de heresia, nós devemos chegar para ele e dizer que essa palavra não é assim, o Senhor não pregava assim.
Mas pelo tempo que vai passando e a pessoa vai conseguindo alguma coisa com muito esforço, com muito sacrifício, é bênção de Deus. E cada um de nós devemos se alegrar quando um irmão se alegra e também chorar quando o irmão chora. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite.